Olá, minha gente, professor Nelson Saro está aqui com vocês em mais uma aula de gramática. Hoje vamos falar sobre o sinal indicativo de crase. Primeira coisa importante é entender que a crase, na verdade, é uma fusão, né? O nome crase significa fusão entre duas vogais. E é disso que é importante a gente falar. A primeira vogal é uma preposição, e isso significa essencialmente que nós temos um trabalho com regência, tá? E a partir daí a verificação dessa segunda vogal, sendo um artigo, sendo um pronome demonstrativo ou um pronome relativo, que precise também de um A para acompanhar. E aí, na construção da fusão, nós usamos o acento grave, que é o de indicação de crase. Vamos ver isso daí? Olha só aqui no nosso quadro. Você tem, então, como eu disse a vocês, deixa eu colocar aqui o meu marca-texto. Crase é a fusão entre duas vogais idênticas. Olha aqui, ó, um A mais um A. E o acento grave é o que representa isso tudo. Então, pessoal, por que a gente diz que é regência a base? Porque eu tenho a minha preposição a. Ou seja, eu tenho um termo anterior que pede um complemento com essa preposição, tá? Então, se eu tenho a regência, o que eu verifico na sequência é a existência da vogal. Por exemplo, eu tenho com a fusão com o artigo feminino a, que obviamente acontece antes de palavra feminina. O exemplo prático para a gente fazer é trocar essa palavra feminina por uma masculina. Então eu construo assim, ó, fui ao mercado. Troquei feira por mercado, olha o que aconteceu aqui, ó. Eu tive a presença do o. Isso justifica a existência da crase, tá bom? Depois, a segunda construção, volto para minha canetinha, é quando nós temos o pronome demonstrativo que começa com a. Então, o verbo ir, quem vai a algum lugar. Então, eu somo com aquele, está aí a necessidade, a presença da indicação. E o terceiro caso é com o pronome relativo a qual, que é usado para a palavra feminina, tá? E o que nós temos aqui? Lembre-se, toda vez que eu trabalho com pronome relativo, eu tenho a referência do verbo determinando a presença da preposição. Esta é a cidade a qual irei. Se eu colocasse bairro, aqui, ó, eu teria ao qual irei. Então, justificando aqui, mais uma vez, a presença do artigo. Beleza? Vamos ver, então, agora quais são os casos, as ocorrências em que isso daí acontece? Veja só. Ocorre crase. Primeiro, como nós dissemos ali, antes de palavra feminina. Então, vejam só, Renata. Tá? Então, este livro pertence a Renata, este livro pertence ao Robson. Obviamente, nós vamos ver depois que se eu colocasse aqui, opa, voltando, aluna, e aqui aluno, isso teria a mesma função. Por quê? A gente vai ver depois que nome próprio feminino, assim como nome próprio masculino, é facultativo. Eu poderia simplesmente entregar a Renata ou a Robson, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho aluno e aluna, não tem como. Eu entrego a aluna e entrego ao aluno, tá? Qual a melhor maneira, então, de você verificar? A primeira forma. Se é uma palavra feminina, troque por uma palavra masculina. Se no masculino ocorrer o ao, vamos lá, estou clicando errado, ocorrer o ao, automaticamente vai ocorrer crase na palavra feminina. Tá certo? Segundo caso, antes de palavras femininas subentendidas. Como subentendidas? Por exemplo, a palavra maneira e a palavra moda, elas são muito comuns de aparecerem dentro de expressões como essa. Olha só, usa salto a Luiz XV. Né? O que acontece? É como se a palavra maneira e moda estivesse aqui. Os assaltos à moda Luiz XV ou a maneira Luiz XV. Tá? Então, nesse caso, nós temos a indicação de crase. Tá? Nós temos a indicação de crase. É a mesma coisa que se eu dissesse
bife à milanesa. Ou arroz à grega. Nos dois casos, nós teríamos aqui, ó, a palavra moda. Não é isso? Bife à moda milanesa, bife à moda grega, tá? Então, como eu não tenho essa palavra, mas ela é subentendida, ela fica assim representada. Olha, o mesmo vai acontecer aqui embaixo. Quando nós vimos, ó, esta caneta é igual a que comprei. Imagine que eu colocasse a palavra caneta aqui. Não é isso? E esta caneta é igual à caneta que eu encontrei. Simples. Era a mesma coisa que nós substituíssemos caneta por lápis. Não é isso? O que aconteceria? Este lápis é igual ao lápis é igual ao lápis que encontrei ontem. Percebeu? Mais uma vez, eu fiz o trabalho com o masculino, que é para poder fazer verificação. Então, ele funciona muitas vezes. É interessante a gente trabalhar com ele. Mais uma condição, volto para a minha coisa, expressões femininas ou locuções adverbiais. Isso daqui é muito importante. Olha, a vontade, a mão, a vista. Por que isso daqui acontece? Né? Por que isso daí acontece? Vamos tentar explicar de uma maneira bem simples. Olha, vamos pegar essa frase aqui, ó. Fez todo o trabalho à mão. E vamos trazer ela aqui para baixo. Imagine que eu fizesse assim, ó, né? Simplificando. O trabalho fez a mão. Então, quem fez a mão? O trabalho. Nós temos aqui sujeito, o verbo transitivo direto e o objeto direto. Vamos inverter? A mão fez o trabalho. Agora, o que nós temos? A mão sujeito, fez continua verbo transitivo direto e o trabalho se tornou o nosso objeto direto. Mas aí eu venho e faço a inversão dos dois, mudando a cor da minha caneta, e digo assim: fez o trabalho à mão. Ó, fez o trabalho à mão. Perceba que se eu seguisse as duas orientações de cima, em uma mão é objeto direto, na outra mão é o trabalho. Só que aqui nós sabemos que mão é a forma como o trabalho foi feito, né? Alguém fez, ele fez. Vamos supor que seja o nosso sujeito ali, fez o trabalho. A mão não significa a maneira como nós fizemos, para que não haja essa confusão de mudança de ordem. Veja que eu mudei a ordem do primeiro caso, no segundo caso e no terceiro caso. Para que no terceiro caso não haja ambiguidade, já que nós determinamos que a mão é uma locução adverbial de modo, a gramática orienta que nós coloquemos crase em todas as locuções ou expressões femininas com a preposição a, para que nunca se confunda essa estrutura na escrita com o sujeito ou com o verbo. Porque dessa maneira eu poderia dizer em todas as estruturas assim, olha só. O trabalho fez a mão, só inverti a ordem, tá? A mão fez o trabalho, tá? E a construção fez o trabalho à mão. Então, em todas as situações, nós teríamos a locução feminina sendo trabalhada e o sentido se preservaria, caso fosse esse o meu intuito. Tá certo? Então, essa é a explicação para essa primeira estrutura. Vamos lá.
com os verbos ir e vir, de novo, indicando movimento regido pela preposição a e contraposto à preposição de. O que significa isso daqui, né? Essa daqui é aquela construção que todo mundo lembra, né? Tem até uma frasezinha, vou escrever aqui com uma cor diferente. Vou escrever em roxo, tá? Que determina o seguinte, vamos ver como é que ela é, vamos lembrar? Eu sei que todo mundo vai lembrar, que é assim, ó, que diz que quem vai a e volta da crase A, quem vai a e volta de crase para quê? Né? O que ele está dizendo na verdade aqui? Olha só, vamos voltar para a nossa caneta vermelha. E ele diz assim, ó, quem vai a e volta da. Perceba que ao voltar da, ele voltou com a preposição de mais a preposição a. Isso significa que quando ele estava indo, ele também tinha a preposição a mais o artigo a. Por isso a gente coloca a crase. Nessa segunda condição, eu vou a e volto de, eu tenho apenas a preposição de, então eu também tenho apenas a preposição a. Vejam ali como se justifica nessa construção aqui, ó. Irei à Bahia, mas não irei a Salvador. Por quê? Porque eu volto da Bahia e volto de Salvador. Perceberam? Então nós temos aí a construção que sustenta essa relação. Tá certo? Vamos para frente. Veja agora. Com os pronomes demonstrativos aquele e aquela, lembra que nós falamos? Introduzidos por termos que têm regência com a preposição a. Então, olha só, aquele, aquela. Vejam, entreguei o caderno àquela aluna, tá? Devolvi o dinheiro àquelas senhoras. Faça o relato semelhante àquilo que viu. Perceba o que nós temos aí nesse contexto. Quem entrega algo a alguém. Então, nós temos aqui a justificativa da preposição, tá? Mesma coisa, quem devolve algo a alguém. Então, devolveu o dinheiro àquelas senhoras. Quem faz um relato semelhante, falou assim, se algo é semelhante a algo. Então, vejam aqui a justificativa, tá? Nessa construção. E temos aí depois 3 casos que são facultativos. Primeiro, antes de pronome possessivo, espera aí que eu inverti as cores aqui. Antes de pronomes possessivos femininos. Vejam, sua, minha, tá? Por que isso daí acontece? Imagine que eu trocasse por masculino, colocasse aqui, ó, entregue o caderno a ou ao seu ou meu pai. Perceba que eu teria a mesma construção, entregue o caderno a seu pai, entregue o caderno a meu pai, ou entregue ao. Então, aqui também é facultativo. Depois, na construção com nome próprio feminino. Antes de nome próprio feminino, é facultativo. Veja só como aqui também é. Tá certo? Se eu colocasse devolva o dinheiro a Paulo, eu poderia ter a ou ao Paulo. Não é assim? Destaque para isso daqui, ó. Tá? Antes do nome próprio feminino. Quando se tratar
de nome de pessoa, ou melhor, né, de mulher famosa, não se deve usar a crase antes de tal nome. Por exemplo, veja, devolva o dinheiro a Cláudia Jimenez. Ela é uma figura conhecida, o nome dela dá destaque, então eu não utilizo. É uma determinação gramatical. Tá certo? Então entenda isso daqui, olha só. De mulher, fala assim, ó, nome de pessoa famosa, não usar crase. Tá bom? Vejam a Cláudia Jimenez. Então tá aqui. Certinho? Falou assim, então tem essa observação aí com você. Não esqueça disso. Vamos trabalhar agora com alguns exemplos básicos, só para a gente poder fechar esse primeiro bloco. Então, olha só. Retorne depois ao plantão, né? Falou assim, aqui já veio errado com masculino.